Hoje, no Estado de Excelência, a participação do presidente do Sistema Fiesc, Glauco José Corte, 68 anos, natural de Timbó, no Vale do Itajaí. Glauco Corte é membro do Conselho de Administração da Porto Belo e acionista fundador da Implac, Indústrias de Plásticos de Biguaçu. Ocupa o cargo de diretor da Confederação Nacional da Indústria, é membro do Conselho Superior Legislativo da CNI e delegado do Sindicato das Indústrias de Olaria e Cerâmica para a Construção do Vale do Itajaí e Tijucas. É membro do Conselho de Administração da Multilog e Pedra Branca Empreendimentos Imobiliários. Foi vice-presidente executivo da Porto Belo e diretor da Porto Belo América, nos Estados Unidos. Foi também presidente do Conselho de Administração da Celesc no período de 2005 a 2010. Especialista em Direito Público pela Universidade Federal de Santa Catarina, com especialização em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, Economia e Finanças Internacionais pelo American Graduate School of International Management do Arizona, nos Estados Unidos, e pelo IMD em Lausanne, na Suíça. Esse é o perfil do novo comandante do Sistema Fiesc, uma instituição que representa a indústria catarinense, composta por 38 mil empresas, nas quais trabalham 670 mil pessoas, gera 1/3 da riqueza catarinense e congrega 135 sindicatos da indústria. Fiesc. Presidente, você assume o Sistema Fiesc no momento em que a conjuntura internacional passa por uma situação crítica. Quais são as principais bandeiras de sua gestão na frente da instituição? É certo que a economia mundial está passando por um momento de insegurança muito grande. Os principais países da Europa, assim como os Estados Unidos, estão no que eu chamo um processo de recaída. Na verdade, nós mal saímos de uma crise, que foi a crise do último trimestre de 2008 e que perdurou durante todo o ano de 2009. Na verdade, Raimundo, é quase que um prolongamento daquela crise, porque o mundo aparentemente se recuperou muito rapidamente de uma crise financeira e quando nós sabemos que as crises exigem períodos de tempo mais prolongado. É como se nós estivéssemos nos recuperando de uma doença grave e a recuperação foi rápida demais. Eu quero lembrar que quando o Brasil passou por momentos de crises, nós até hoje denominamos da década perdida. O Brasil levou 10 anos para sair de um estado de recessão e de depressão econômica. A crise hoje tem contornos diferentes daquela que se iniciou em 2008. Hoje é um problema de crise fiscal. E é uma crise que os países terão mais dificuldades de resolver, porque naquela ocasião, a primeira e principal medida que os países tomaram foi a redução da taxa de juros para alimentar o consumo. Acontece que as taxas de juros continuam baixas. Alguns países estão com taxas de juros negativas. Então, é uma arma que não se pode mais utilizar. Quando nós olhamos para as origens e as perspectivas desta crise, mais fortalece a tese que abraçamos para ser a prioridade da nossa gestão, que é a melhoria da competitividade. O Brasil e o caso da indústria de Santa Catarina, nós vamos ter que fazer um grande esforço para manter o nosso espaço no exterior e para assegurar o mercado interno, que é muito visado pelos países, sobretudo asiáticos, pela sua potencialidade. Inclusive, sobre o fator China, você falou nos países asiáticos que estão visando o mercado do consumidor brasileiro, nós temos uma situação que ela é de veras preocupante. Que a questão da China não é apenas uma estratégia de mercado, mas uma estratégia de governo, é uma estratégia de poder. Nós, brasileiros, estamos preparados, tanto a parte empresarial como do governo, para enfrentar esta grande ameaça que é a China? As condições de negócio hoje no Brasil não favorecem a nossa competitividade. Por que não favorece? Porque os produtos de fora, e os chineses são um bom exemplo, eles chegam aqui com um custo muito mais reduzido do que o custo de produção local. Nós temos no Brasil
uma das maiores cargas tributárias do mundo, temos a maior taxa real de juros do planeta, temos uma burocracia que onera a produção, a nossa infraestrutura, infelizmente, é precária. Então, as condições que nós temos para competir, elas são desiguais. O que nós temos dito é que o industrial não precisa de tapinha nas costas, não precisa de favores. Nós queremos são condições isonômicas para poder competir com os nossos concorrentes. E para isso, na Fiesc, nós vamos atuar fortemente, junto com a Confederação Nacional da Indústria, no debate das questões estruturais. É uma reforma que simplifique o sistema tributário, que inicie um processo de redução dessa carga, medidas do governo que estimulem os investimentos. Olhando Santa Catarina, nós percebemos que temos um grande potencial. A nossa indústria, Raimundo, é uma indústria atualizada. Os nossos industriais reinvestem aqui os seus lucros nas suas próprias indústrias. Nós estamos preparados dentro da fábrica. As nossas dificuldades começam quando nós saímos do portão da fábrica para fora, porque aí é que nós vemos que o ambiente econômico não é favorável para a produção e para o desenvolvimento da indústria local. A duplicação da BR-101 continua sendo a bandeira da Fiesc? Nós não vamos sossegar enquanto a BR-101, no sentido sul, não estiver totalmente concluída, mas já a nossa preocupação já se volta para outras rodovias, a 470, 280, 282 e a necessidade de ampliação da BR no sentido norte. Ontem mesmo, quando nos dirigimos para São Bento, a travessia do trecho Itajaí, nós perdemos certamente mais de 30 minutos pelo movimento dos caminhões que acessam o porto de Itajaí, o porto de Navegantes. Nós precisamos colocar isso como um projeto prioritário, crucial para o desenvolvimento de Santa Catarina, e nós vamos continuar, Raimundo, não apenas diagnosticando essa situação, mas nós vamos continuar estudando e apresentando propostas ao governo para a melhoria dessa situação que é dramática para o Estado. Outro aspecto também que é muito importante são os aeroportos, porque há muitos produtos fabricados em Santa Catarina cujo meio de transporte ideal será transporte aéreo. E a luta pela internacionalização do Hercílio Luz e outros aeroportos? A situação do nosso aeroporto aqui da capital realmente é lamentável. Não temos investimentos de porte que mudem a configuração do aeroporto há muitos anos, mas nós precisamos insistir também nos aeroportos regionais. Recentemente conversava com um empresário do exterior, com um possível investidor aqui em Santa Catarina, e ele dizia que hoje o investidor precisa ter condições de chegar no local da sua fábrica e voltar no mesmo dia, né? E nós não temos essa condição aqui em Santa Catarina quando estamos olhando o interior do estado. Na sua posse, você se refere à criação do Fórum Catarinense da Indústria. Como ele será composto, Glauco? Nós vamos constituir o fórum por personalidades de todos os segmentos industriais, mas também por personalidades catarinenses de outros segmentos, necessariamente não industriais, porque nós queremos justamente fazer um projeto de convergência. Qual é o melhor projeto para Santa Catarina neste momento? É isto que nós queremos discutir com as lideranças empresariais e lideranças sindicais, buscando identificar quais são as restrições a um crescimento mais sustentável, mais acelerado de Santa Catarina e quais são as oportunidades que nós temos para superar essas dificuldades e, de fato, o Estado ter o reconhecimento do governo federal compatível com a nossa contribuição para a economia nacional e termos condições de crescermos com mais rapidez. Você também focou no seu discurso, deu ênfase ao aspecto da competitividade. Mas num recente estudo promovido pela CNI, em 13 países do Brasil competitivo, aponta o nosso país entre os piores. De que maneira nós nos tornaremos mais competitivos, Glauco?
É interessante, muito bem observado isso, Raimundo, porque não só nós estamos no terço inferior dos 13 países selecionados e são países de economia semelhante à nossa, tanto em condições socioeconômicas como políticas e como posição no exterior. Portanto, a pesquisa, as conclusões, elas são consistentes. Mas não só nós estamos nesse terço inferior, como nós perdemos posição. De 2010 para 2011, nós pioramos a nossa situação quando comparado com os demais países. O que nós pretendemos fazer em termos de Fiesc? Temos essa parte institucional que se refere às grandes questões que implicam em reformas estruturais, em novos investimentos, em modernização da legislação. E temos um dever de casa. E esta é a nossa obrigação e, para isso, a indústria nos mantém. O que nós pretendemos fazer? Nós vamos estimular e vamos investir fortemente em educação. Queremos duplicar o número de matrículas do Senai no ensino profissional. Temos hoje cerca de 85 mil matrículas, vamos passar para 172 mil matrículas no triênio. Vamos investir muito em pesquisa, em desenvolvimento, em novas tecnologias. Senai e IEL vão estar empenhados nesse trabalho. E no SESI nós vamos triplicar o número de alunos matriculados no que chamamos Educação de Jovens e Adultos. Temos hoje 11 mil matrículas gratuitas, queremos passar numa primeira fase para 22 mil, depois para 33. Temos dito aos industriais de Santa Catarina que precisamos da contribuição deles no sentido de estimularem os seus trabalhadores a frequentarem os nossos cursos. Glauco, há uma certa euforia no Brasil pelo crescimento que aconteceu nos últimos anos, mesmo tendo o mundo vivido uma crise. Ocorre que 39,5 milhões de pessoas ascenderam à classe C no Brasil. Portanto, houve um aumento muito grande do consumo interno. Esse crescimento não é uma euforia em função disso? Nós tivemos um grande aumento do poder de compra desse segmento que mudou de classe, né? E que é responsável pelos bons resultados que tivemos no ano passado. Por exemplo, nosso produto interno bruto cresceu 7,5%. É bem verdade que sob uma base deprimida, mas foi um crescimento muito significativo. O que acontece é que o país não reúne as condições para dar sustentabilidade a esse crescimento. Tanto que nós, de fato, estamos numa situação melhor do que estivemos em 2008 para enfrentar a crise, mas ainda assim nós vamos sofrer os seus efeitos, porque, embora o governo estivesse acenando com a possibilidade de crescimento de 5% este ano, que seria um ótimo nível de crescimento, nós sabemos, e o governo agora já admite, que o crescimento provavelmente será em torno de 4%, 3,5%. Então, as nossas empresas precisam estar preparadas com trabalhadores qualificados, precisam ter o foco na inovação. Nós precisamos inovar, o que significa novos processos ou melhorias substanciais no processo produtivo, na qualidade dos produtos, novos designs, novos produtos, a fim de que possamos competir em condições que sejam superiores àquela dos nossos concorrentes. E que contribuição o Sistema Fiesc pode dar para a indústria catarinense nesse quesito inovação? Nós estamos preparados, através do Senai e do IEL, para levar os nossos empresários, através da Fiesc, claro, a conhecer e a ter contato com novas tecnologias no exterior, e estamos preparados e já temos hoje diversos convênios com instituições de porte internacional que nos dão consultoria em diversas áreas de interesse da indústria de Santa Catarina. Nós vamos continuar fazendo esse trabalho, mas vamos também reunir a indústria de Santa Catarina para que nos diga o que precisa.
Nós queremos responder às demandas do setor industrial. Nós não queremos tomar iniciativas que não estejam alinhadas com as necessidades do setor industrial. Glauco, há um aspecto da competitividade que você domina bem, que é a carga tributária. E é uma luta que você empreende já há algum tempo na Fiesc. O que resultou essa luta toda que você teve? E como é que está o horizonte? Há uma reforma tributária à vista? Certamente teremos dificuldades de avançar em termos de reformar o sistema tributário, né? O governo federal tem mostrado um certo empenho em introduzir algumas reformas pontuais e que nós achamos que pode ser uma boa estratégia, uma vez que nesses anos todos não conseguimos melhorar e modernizar o sistema tributário brasileiro, que, como mencionasse bem, não só a carga tributária elevada, mas o custo acessório de cumprir com as obrigações tributárias é muito elevado no Brasil. E há uma outra distorção que está se generalizando, que é a chamada substituição tributária. Não, e o que é pior, ele antecipa a cobrança a partir de um preço que ele supõe que o mercado vai comprar. Ora, quem determina o preço é o mercado. Outra distorção muito bem apontada, é isso mesmo. O recolhimento é feito com base na pauta de valores estabelecido pelas secretarias da Fazenda dos estados. De modo que essa ideia de introduzir algumas reformas pontuais, como é a questão de uniformizar as alíquotas do ICMS, quem sabe trabalhar numa legislação única para todo o país, isso certamente traria algum alívio para os contribuintes brasileiros, para aqueles que recolhem os seus tributos e tenho certeza que contribuiria também para o aumento da formalização dos negócios no país. Nós vamos continuar empenhados, lutando e em Santa Catarina até devo dizer, Raimundo, que desde pelo menos há uns 5, 6 anos atrás, nós não tivemos mais aumento de carga tributária a partir de uma campanha liderada pela Fiesc que fez com que o governo retrocedesse em relação à sua intenção de aumentar 1%, um ponto percentual, o ICMS aqui no estado. A partir daí, de fato, não tivemos mais aumentos de carga tributária no estado, mas chegou a hora de começar a reduzir a carga tributária. É isso que os governos têm que entender. E mais clareza também na cobrança desses impostos. O caso específico do ICMS, que é o tributo tecnicamente mais complicado que existe. Ora, a Constituição determina que o Senado é que estabelece as alíquotas máximas do ICMS, que fixou em 25% no caso de bebidas, telefonia e outros serviços. Ocorre que, como o cálculo do ICM integra a sua própria base nesse cálculo, isto resulta num percentual bem acima do que aquele que está estabelecido pelo Senado, que de 25% vai a 33,33%. É uma exorbitância, na verdade, quando consideramos que nós estamos taxando com esse nível de tributação bens ou serviços essenciais, como é o caso da energia elétrica, a telecomunicações, como é o caso de combustíveis, né, que são todos bens essenciais à vida dos cidadãos. O país precisa rever a sua política de tributação e iniciar, como eu disse, um processo de redução. Está muito elevado, o que retira a nossa competitividade quando comparado com os países que concorrem conosco e que não tenha esse nível tão elevado e exagerado de tributação. E quais são as suas expectativas em relação ao governo do Estado no sentido de atender esse pleito de reduzir a carga tributária? Nós temos mantido entendimentos frequentes com o secretário da Fazenda no sentido de estabelecermos uma nova política de desenvolvimento industrial e algumas sugestões estão sendo analisadas pela Secretaria da Fazenda, mas compreendemos, Raimundo, que na falta de uma reforma tributária, os estados estão trabalhando muito com a chamada guerra fiscal, que é o mecanismo que encontraram para atrair novas empresas, novos investimentos.
nós precisaríamos, de fato, a tributação deveria ser neutra. Não é possível, Raimundo, como acontece hoje, que uma empresa de Joinville que seja mais vantajoso para uma empresa, um contribuinte que mora em Joinville comprar de Curitiba do que comprar da sua própria cidade. E o nosso sistema tributário hoje induz a esse tipo de comportamento, quando o sistema tributário deveria ser neutro. Presidente, responsabilidade social está em pauta, na ordem do dia. Como está a nossa indústria e a Fiesc preparada para esse quesito responsabilidade social, cujo objetivo é a sustentabilidade? Nós hoje temos uma equipe de profissionais muito bem capacitados e atuamos fortemente prestando consultoria para as empresas que desejam avançar nessas questões de responsabilidade social. Em Santa Catarina, o industrial catarinense, independentemente de certificações, da existência de normas que regulem ou disciplinem essas atividades, ele tem tido sempre uma consciência social muito avançada. Graças a essa consciência, a essa sensibilidade, é que de fato os nossos trabalhadores têm tido uma qualidade de vida boa, não só pelo atendimento que a empresa faz, suprindo lacunas ou deficiências do setor público, mas pela própria iniciativa de qualificar o seu trabalhador, de oferecer condições de moradia, de saúde, enfim. E independentemente de legislação ou de certificações, esta é também uma obrigação nossa. Nós temos um industrial, um empresário, tem um compromisso com a comunidade onde está instalado, né? E nós, em qualquer município que nós temos a oportunidade de visitar, sempre verificamos boas iniciativas nesta área. O que você projeta para o futuro da indústria catarinense? Eu vejo perspectivas otimistas. Nós estamos passando por momentos difíceis, já passamos no passado e a indústria de Santa Catarina se manteve firme, crescendo, expansão. Eu tenho absoluta convicção de que o ânimo empresarial do industrial catarinense continuará prevalecendo sobre as crises conjunturais que são temporárias. O industrial catarinense vai continuar investindo em novas tecnologias, buscando inovar, melhorar a sua competitividade, vai continuar gerando novas oportunidades de emprego e certamente o Brasil também tem um cenário que é promissor. Nós temos pela frente grandes eventos que exigirão novos investimentos no país. O que nós precisamos, Raimundo, na verdade, é pressa. Nós temos pressa. O setor industrial, o empresário, tem uma dimensão do tempo diferente do setor público. O que o setor público precisa compreender é que nós não podemos mais perder tempo. Se, de fato, as medidas que o governo imagina implementar, elas forem executadas com rapidez, nós teremos condições de ter um bom crescimento, provavelmente na próxima década, o que transformará o Brasil na quinta economia do mundo. Nós vamos trabalhar por isso e os industriais catarinenses darão a sua contribuição para que o Brasil alcance esse novo patamar. O que o setor industrial pode esperar do Glauco Corte na presidência da Fiesc? Muito serviço. Eu tenho dito que encaro esta incumbência que recebi como uma missão. Na verdade, não tenho nenhuma outra ambição senão servir bem a indústria do meu estado, porque compreendo a importância que ela tem para a constituição da riqueza de Santa Catarina, para a geração de empregos, para a melhoria da qualidade de vida e para chegarmos a um estado de excelência. E, portanto, vou fazer todo o esforço com os meus diretores, com a diretoria, com a boa diretoria que consegui montar, Raimundo, porque tenho representantes de todos os segmentos industriais e de todas as regiões do estado. Nós evoluímos para um projeto de convergência, tivemos um consenso, uma grande unidade na montagem da nossa chapa
eu estou animado. Compreendo o peso da responsabilidade que tenho, mas estou animado com a possibilidade de prestar um bom serviço à indústria catarinense e ao nosso Estado. Presidente, muito obrigado pela participação no nosso programa. Eu que agradeço, em meu nome pessoal, em nome do Sistema Fiesc. Entendo que esta abertura que a Fiesc tem, ela é importante para prestarmos contas do trabalho que fazemos e queremos manter esse relacionamento sempre muito próximo, muito transparente com a imprensa, com a imprensa de Santa Catarina, com seus jornalistas compostos por pessoas de credibilidade e que podem oferecer um bom retrato do que faz a Fiesc e a sociedade catarinense. Muito obrigado.